Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que têm acompanhado a escola dominical da classe de homens aqui da Igreja Metodista em Voldac. Quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua disponibilidade, pelo fato de você estar acreditando tempo, dedicando tempo a ouvir, a estudar e principalmente a aplicar a palavra de Deus na tua vida. Louva a Deus pela tua família, louva a Deus pelo teu lar, louva a Deus pela oportunidade de estar junto contigo em mais uma manhã, em mais uma tarde, em mais uma noite, enfim, em mais um momento para estudar a palavra do Senhor, para que junto a gente possa ser edificado por ela. Quero te convidar nesse momento a ter uma palavra de oração, um tempo de oração. Então, se você está envolvido com os teus afazeres aí mesmo, diante desses compromissos, feche teus olhos, fique em espírito de oração, peça a Deus para falar contigo, para que não seja só mais um tempo em que alguém vai te passar algumas informações da palavra de Deus, mas para que seja mais do que isso, para que seja um tempo no qual você possa ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer falar contigo e se dispor de todo o coração a seguir esse caminho que é maravilhoso. Feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, Pai Santo, muito obrigado, Jesus, por mais um tempo que o Senhor nos concede, tempo que nós dedicamos à leitura e à instrução, Senhor Deus. Ó Pai, tempo que nós reservamos para sermos ministrados pelo Senhor. Fale conosco, Senhor Deus. Fale, Pai, à classe de homens nessa escola dominical. Fale, Pai, a cada um dessas pessoas que nos ouve, jovens, mulheres, adolescentes, pessoas mais maduras, ó Deus. Que cada um desses teus filhos e filhas possa ser terra fértil a receber a tua boa semente, Deus. Ministre, Pai, a nossa mente, aos nossos corações. Pai querido, que possamos ouvir a tua voz, entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco e buscar, Senhor, com todas as nossas forças, uma mudança, uma transformação para que possamos estar, ó Deus, a cada dia mais perto do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse canal, por essa possibilidade, Deus, de mesmo em tempos de pandemia, de distanciamento social, podermos apresentar a tua palavra, lê-la, estudá-la. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Guarde os teus filhos e filhas, ó Deus, de todo mal. Guarde-os, Deus, de livramento, de sustento, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, assim como a minha já está, né? Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de Mateus. Já adianto que o nosso encontro aqui nessa escola dominical está sendo direcionado pelos estudos da revista Em Marcha, Legados, Personagens do Novo Testamento. Nós começamos esse leque de estudos, personagens do Novo Testamento falando sobre Jesus. Foi a nossa primeira lição nessa nova revista. Falamos na semana passada, no encontro semana passada, sobre Maria, o papel que Maria teve, a significância que ela tem, o legado que ela deixou. E hoje nós vamos continuar nessa caminhada falando de personagens do Novo Testamento. O personagem de hoje é um personagem que está intimamente, na literalidade, ligado com a personagem da semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o legado de fé de José. Mateus, capítulo 1, versículo 18, nós vamos até o versículo de número 25. Vamos ler o finalzinho do capítulo 1 de Mateus. Eu vou fazer a leitura numa Bíblia de estudo, Nova Almeida atualizada. Então é uma versão com palavras mais próximas do nosso vocabulário nos dias de hoje. Diz assim o texto: o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público,
resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, queridos que nos ouvem, que nos acompanham nessa escola dominical, eu quero começar a nossa reflexão compartilhando com você algumas das expectativas que nós temos quando estamos próximos do casamento. Então, se você que está me ouvindo ainda não casou, você terá condições de falar sobre as suas expectativas. Você que está me ouvindo e já casou há algum tempo, você vai ter condições de refletir sobre as expectativas que você teve lá atrás, quando estava se preparando para casar. Muito comum que tenhamos expectativas com relação à nossa união, com relação ao casamento, com relação à pessoa a quem nós iremos nos unir, né? Muito comum que a gente pense, aguarde, espere no outro alguém que nos faça crescer, que nos faça melhorar, nos faça ser melhores. Natural que nós pensemos, aguardemos do outro sinceridade incondicional. Natural que nós aguardemos do outro certa mutualidade. Natural que nós pensemos num companheirismo. Expectativas que nutrimos quando nos preparamos para o casamento. Se eu disser a você que José, em determinado momento, próximo do seu casamento, teve um pouco dessas expectativas frustradas, talvez você diga assim: não acredito. Creia, José, em algum momento da sua expectativa de casamento, certamente teve muitas dessas expectativas frustradas. Companheirismo, sinceridade, alguém que fizesse ele crescer, melhorar enquanto indivíduo. E certamente essas expectativas perdidas, ainda que por um determinado tempo, foram capazes de gerar nele algum conflito. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse texto. Expectativas frustradas e respostas que damos a essas expectativas frustradas. A partir daí a gente consegue evidenciar os legados de fé que José nos deixou. Primeiro eu quero compartilhar com você esse momento que José estava vivendo no texto aqui, que nós lemos, essa expectativa de casamento. Muito diferente da cultura da nossa sociedade, a expectativa que José estava vivendo ali com Maria, na cultura judaica, a expectativa de um noivado que é muito diferente do noivado conforme nós concebemos na nossa cultura hoje. Pra você ter uma ideia, a Bíblia de Jerusalém traz uma interlocução muito interessante acerca desse momento, olha só. Acerca desse noivado, olha só o que diz essa Bíblia de estudo. Trata-se de um compromisso de casamento, isto é, de um noivado. Mas o noivado judaico era um compromisso tão real que o noivo já se dizia marido, entre aspas, e não podia desfazer esse noivado, senão por um repúdio. Verso 19 do texto que nós lemos. Eu vou até ler novamente o versículo 19 nessa tradução para você entender melhor. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo.
Interessante, né? Duas questões aqui. Primeiro, a afirmativa de que José era um homem justo. E segundo, o fato dele não querer denunciá-la publicamente, mas estava resolvendo, pensando, pensativo, no sentido de abandoná-la, deixá-la em segredo. Expectativas que José certamente tinha e com o anúncio da gravidez de Maria foram lançadas por terra. Expectativas aí perdidas, lançadas ao mar, ao tempo. Antes de apontarmos aqui e refletirmos sobre esse drama que José está atravessando, eu queria convidar você a olhar para essa realidade, talvez não no seu casamento, mas talvez no teu trabalho, na ausência do trabalho, talvez nos seus relacionamentos na igreja, na tua caminhada de fé. Quantas vezes as expectativas que você nutriu foram frustradas? Quantas vezes as expectativas que você gerou não estão sendo frustradas agora? E eu quero, a partir dessa reflexão que transcende, que ultrapassa os limites aí do casamento para abraçar os limites do nosso relacionamento humano, convidar você a dar um mergulho nesse texto e perceber a resposta de José, porque a resposta de José é profunda, faz a gente refletir, faz a gente querer esse legado de fé. José vive aqui um drama em vários aspectos da sua vida. Perceba bem, é um drama sentimental. José parece amar Maria, porque ele fala, a expressão que ele usa aqui é de não denunciá-la publicamente. Na Bíblia de Jerusalém, na Nova Almeida atualizada, diz que ele não querendo envergonhá-la. Olha só, a pessoa que se coloca no lugar do outro a esse ponto, nutre amor por ela. É inegável. Ele não quer denunciá-la publicamente, ele não quer envergonhá-la. Se você depois quiser dar uma olhada lá no texto de Deuteronômio, capítulo 22, salvo engano, você vai perceber que uma mulher pega em adultério, a condenação dela é o apedrejamento. Já comentei isso no nosso bate-papo de semana passada. Então, José aqui age como alguém que procura até defendê-la. Não vou expô-la publicamente, não vou envergonhá-la. O drama de José é um drama sentimental, é o drama de alguém que ama. Você já viveu algum drama assim, por amar? Vivemos dramas assim, por conta do amor. Dramas sentimentais, de não querer colocar o outro numa condição de vergonha, de vexame, de não querer denunciá-lo, às vezes nos achando cheios de razão. Não vou denunciá-lo não. Deixa quieto. Mas o drama de José não é só sentimental. José tem um drama também social, porque há uma expectativa na sociedade na qual ele está inserido acerca da adoção da medida correta. O que a sociedade espera de José? Que José denuncie. Que José a exponha publicamente. O drama de José é sentimental, o drama de José é social, o drama de José é moral, ele precisa tomar uma decisão. E a moral, porque envolve uma série de questões, não só da sua formação religiosa, judaica, social, mas também de uma nova forma de compreender a justiça. É um drama moral. E é um drama pessoal. São os pontos que eu anotei aqui, né? É um drama pessoal também, porque como é que vai ficar a minha situação também? José deveria estar pensando. E quanto a mim? É um drama. A situação, a notícia que ele recebe, Maria está grávida, eu tenho um compromisso sério com ela, que só pode ser desfeito se eu denunciá-la, se eu envergonhá-la, se eu levá-la à tribuna. E aí está estabelecido o drama. José, se seguisse a literalidade da lei, denunciaria Maria, talvez fosse a julgamento e
Enfim, José não toma essa atitude. José, ao invés de denunciá-la, José a acolhe. O texto diz que José é um homem justo. Para muita gente, justiça é obedecer o que está escrito numa determinada regra. José inaugura uma nova forma de justiça. Uma justiça que está muito mais amparada na necessidade que o outro tem do que na aplicação de uma determinada regra. O texto diz que José era justo. Eu quero compartilhar com você também o papel que o anjo teve nessa história. Vem um anjo de Deus ali e conta para José em um sonho que o que Maria está aguardando no ventre dela é do Espírito Santo e que tem uma missão, que tem um papel ali a ser desempenhado por ele e por Maria na condição dessa criança. Eles vão dar um nome para ela, eles vão criar essa criança. Essa criança é muito especial. Essa criança gerada pelo Espírito Santo é um ser divino que está sendo encarnado. E é interessante porque o texto diz que antes disso, José, no capítulo 20, olha só o que diz o texto, enquanto ele refletia sobre isso. Olha uma outra, o versículo 19 diz que José era um homem justo. No versículo 20 diz que ele estava refletindo sobre isso, sobre o que fazer. Olha, nesses dois versos, duas características fundamentais para mim e para você, que são legados de fé tremendo. Antes da gente chegar no anjo. O papel do anjo. Um homem justo, mas não uma justiça como aplicação irrestrita de uma regra, mas uma justiça que consegue olhar para o outro, que consegue enxergar a necessidade do outro e que consegue fazer um juízo de valor a partir da necessidade que o outro tem. O versículo 20 diz que ele estava refletindo. José não é um homem assodado, não é um homem que faz as coisas de qualquer maneira, atabalhoado. Não, José é alguém que reflete. Meu Deus, como nós precisamos na sociedade em que vivemos hoje de pessoas que reflitam, pessoas que conseguem parar, respirar, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, esperar uma manifestação divina, porque é exatamente isso que acontece enquanto José está refletindo. O agir de Deus é manifesto. Um anjo aparece a ele em sonhos. José é um homem justo. José é um homem capaz de refletir, de pensar, de aguardar, de respirar profundamente antes de tomar alguma decisão. Meu irmão, minha irmã, jovem, pessoa mais experiente, você que está nos ouvindo, você que é da Igreja Metodista em Voltar, que você que não é, mas está tomando posse desse vídeo aí, eu creio que Deus vai falar contigo. Precisamos de homens assim, precisamos de mulheres assim, que consigam refletir, fazer reflexões, fazer ponderações acerca da real vontade de Deus, e para só depois tomar uma atitude. Pessoas que conseguem aguardar a manifestação de Deus. José consegue ver a situação, olha para os seus dramas, pensa em fazer algo, mas ele reflete, ele para, ele respira. E é nesse momento que o mover de Deus acontece. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão e eu quero dizer a você, pare. Pense sim, reflita sobre o que é melhor fazer, mas respire, busque em Deus uma confirmação, uma resposta, uma anunciação. O anjo aqui tem um papel muito maravilhoso, porque ele vai, ele anuncia a real situação. Ô José, o que você está vendo não é só isso. O que você está vendo tem mais, tem coisas mais profundas que talvez você não entenda, mas os fatos são esses, José. O anjo ali é um apaziguador, é alguém que acalma a alma do outro, através da verdade revelada. Sabe quem tem esse papel hoje nas nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus. Sabe o modo pelo qual ele faz isso? Pela palavra de Deus. Uma palavra que nos acalma, nos faz estar mais quietos.
o anjo dá uma notícia para ele. Fala para ele, expõe e diz: olha só, os fatos não são como você está vendo, e os fatos são esses que eu estou te anunciando. Ela está grávida do Espírito Santo, vai nascer um menino, o menino vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. E tudo isso, José, vai acontecer para que se cumpra a palavra do profeta. E ele aqui anuncia um texto de Isaías, capítulo 7. Falando do Deus conosco, Jesus, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. A expressão Jesus significa o Senhor salva, Deus salva. A expressão Emanuel quer dizer Deus conosco. É Deus conosco. Sabe o que isso também me permite? O texto não fala claramente, mas o texto me permite concluir. O anjo está anunciando para ele um texto lá do Antigo Testamento, lá de Isaías, um texto messiânico. Isso tudo aliado à narrativa do anjo faz com que José tome outra decisão. E ele passa a fazer como o anjo havia lhe instruído. Sabe por quê? Porque ele era conhecedor da palavra de Deus, porque ele conhecia a profecia registrada lá em Isaías. Um homem justo. José era um homem justo, era um homem que fazia suas reflexões e era um homem que conhecia a palavra de Deus. Tá bom para você? Oh Deus, como nós precisamos abraçar esse legado de fé. Como nós precisamos, na nossa caminhada, sermos homens e mulheres justos e justas. Como nós precisamos ser homens e mulheres que têm condição de fazer uma reflexão sensível, verdadeira, não só sentimental, mas social, não só sentimental, mas social, mas também moral e pessoal, da ação que nós queremos tomar, da realidade que nós vivemos, das decisões que precisam ser tomadas. José desperta do seu sono. Sabe aquela história de que o sono... dormi um sono que me revigorou? Eu olho para esse texto e fico pensando, poxa, José deve ter despertado de uma maneira assim, muito diferente, muito alegre, muito feliz, sabendo de uma missão difícil, árdua, mas poxa vida, coisa tremenda, o quanto Deus se importou com ele e se importa conosco, enviando os teus anjos para nos acalentar, apaziguar os conflitos da nossa alma, nos acalmar através da palavra de Deus. É o que o anjo está dizendo para ele, tem uma profecia antiga lá que já estava anunciando esse menino, esse Emanuel, esse Deus conosco. Isso traz calma à alma de José, deve trazer calma à minha alma, à sua alma também. Eu vou ficando por aqui, não quero ser enfadonho. O texto que nós lemos é riquíssimo, mas o que eu gostaria que você guardasse acerca do legado de fé desse homem de Deus, José, um homem justo, um homem que fazia suas reflexões, um homem que ponderava, um homem que conhecia a palavra de Deus. Que eu e você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está assistindo ou apenas ouvindo essa mensagem, que eu e você possamos buscar esse legado de fé para as nossas vidas e sermos cheios da justiça de Deus, das reflexões que são sinal da nossa consciência cristã, e que nós possamos cada dia mais buscar conhecer a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos faz caminhar dia após dia. Que Deus abençoe a tua vida, que seja uma semana abençoada, são os últimos dias de junho, que sejam os últimos dias felizes, dias cheios, repletos de notícias novas, notícias boas. Ainda que num primeiro momento pareçam não ser. Respire. Busque em Deus. As coisas podem ser diferentes do que nós estamos vendo no primeiro momento. Assim como foi com José, na gravidez de Maria. Deus te abençoe. Deus sustente tua vida.
Deus te anime a cada dia mais buscar entendimento e compreensão das Escrituras, seja através da escola dominical, seja através dos estudos, dos outros momentos que a gente é edificado, certamente. Deus te abençoe e te sustente. Feche teus olhos. Eu quero terminar esse nosso encontro, essa mensagem com uma oração. Deus Santo, Deus bondoso, muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Pai Santo, por esse momento que nós pudemos refletir acerca da tua palavra. Uma reflexão que nos anima, que nos exorta, mas que nos levanta, que nos ergue, para que possamos continuar nossa caminhada. Deus querido, muito obrigado, Pai, pela justiça que José empregou nas suas decisões. Muito obrigado, Pai, pelas reflexões que ele foi capaz de fazer. Muito obrigado, Deus, pelo conhecimento das Escrituras, pela fé, pela disponibilidade, pelo amor, mesmo em meio aos dramas que ele evidenciou. Que essas marcas possam estar conosco também, Senhor Jesus, em cada escolha que fizermos, para a honra e glória do teu nome. Coloco diante de ti a vida de cada um dos teus filhos e filhas que está ouvindo, participando desse vídeo. Abençoe e sustente-os com a tua graça, com o teu poder. Pai queridos, vivemos tempos difíceis. Muitas pessoas desempregadas, muitos comércios, estabelecimentos fechados. Pouca expectativa, Deus. Mas nós paramos, respiramos, refletimos e aguardamos a tua manifestação. Manifeste, Senhor Deus, o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua semana. Em nome de Jesus.